o patrono da cadeira de número 35 da Pagefran é Raimundo Paulino de Souza, que com suas mãos, olhares atentos aos detalhes, esculpiu belas estátuas de santos que adornavam os oratórios de muitas residências em Passagem Franca e regiões próximas à Passagem Franca, né? Então, as artes estão presentes na história de Passagem Franca. Elas não estão fora, elas estão presentes. Resta-nos resgatar essa história. E é uma tarefa fundamental, então, da Pagefran, que é a academia, nossa academia. A minha hipótese é que o mestre Raimundo Paulino teve um papel importante no campo das artes. E, nesse sentido, é preciso pensar o campo das artes em Passagem Franca a partir das esculturas, a partir das indumentárias dos vaqueiros, como é que esses artistas e esses artesãos passagenses construíram belas obras de artes. E, sem, no entanto, muitos dos quais não terão acesso aos grandes ensinos técnicos, não frequentaram grandes escolas de arte e, no entanto, produziram obras de arte, né? Isso é importante. O sujeito do processo científico, o artístico, não é o sujeito individual, mas o próprio campo artístico. Em outros termos, o indivíduo ele está situado dentro de um universo artístico e é a partir desse universo artístico que ele consegue, então, criar. Significa que Raimundo Paulino, por exemplo, que esculpia santos, ele herdou de Aleijadinho, que a gente queira ou não queira, porque foi uma obra que nasce essa forma de talhar a madeira, de construir santos, que começa em Minas, São Paulo, etc., se estende ao longo do Nordeste e chega então a São Luís, chega a Passagem Franca e diversas outras regiões do Brasil. Então, é preciso pensar as artes em Passagem Franca, relacionando-a com as artes brasileiras e passageiras. E aqui, para concluir, essa é uma obra de arte, de Raimundo Paulino de Souza. Essa obra de arte foi submetida à análise técnica, né, por um aluno meu, ele fez o mestrado comigo, Marconi, um artista plástico, etc., professor da Universidade Federal do Maranhão. Ele analisou essa obra, né? Ele disse, dado o fato de que o autor já faleceu, dado o fato que se trata de uma estátua antiga, ela tem um valor imaterial incalculável. Não dá para calcular o preço de uma obra como essa. Entendeu? Significando dizer que as obras de artes, elas têm também um valor monetário e não unicamente estético. Tem um valor fundamental, primeiramente estético, mas eles têm um valor também monetário. Entendeu? Porque circula dentro de um mercado que é o mercado das artes. O mercado que é um mercado promissor, né? O problema é saber como ele se tornou o artista popular diferente dos grandes artistas como Veiga Bala e Aleijadinho. De que forma o passagense Raimundo Paulino de Souza se transforma em um artista popular. Ele se transforma em um artista popular através da academia que resgata esse artista. Essa é a função das academias, de resgatar a história artística, a história das letras, a história das artes, e é assim que eu concluo a minha fala e muito obrigado. O que torna alguém um artista é
forma, ou seja, a forma de compor a obra. De que forma eu vou compor? Então, existem regras para a composição então, de uma arte. O que o torna enquanto tal é muito difícil saber. Por quê? Justamente porque tem gente que herda dos pais. No caso de Aleijadinho, ele herdou, foi uma herança paterna. O pai era arquiteto e ele vivia cotidianamente em contato com as artes. Daí vem a ideia de herança. Então, herdou esse gosto pelas artes. Quem não herda, por exemplo, eu não herdei esse gosto, essa capacidade de produzir obras de arte. Eu não herdei isso. Herdei o olhar estético, certo, mas não a capacidade de produzir. Então, o que torna fundamentalmente é essa relação entre forma e sentimento e o gosto propriamente pelas artes. Qual a importância das artes antigas, dos monumentos antigos para a arte hoje em dia, a arte moderna? Bom, logo no início eu disse que nós não podemos pensar as artes sem história das artes e sem filosofia das artes. Eu disse igualmente que nós não, a gente sempre parte de algum lugar para criar as novas obras, para criar obras de artes. Nesse sentido, Aleijadinho, ele parte de um modelo de produção artística que é o barroco. E a partir disso ele inova, ele cria uma arte distinta que não se encontra em Portugal. Essa arte que ele produziu não se encontra em Portugal. Ela é específica, é original, né? Ora, os museus, os prédios antigos, eles têm justamente essa importância. Porque não se trata de copiar os modelos antigos, se trata de se inspirar neles e criar algo novo. Nós não podemos criar a partir do nada, não existe. Quando o artista pega uma obra de arte como essa, que é o caso do colega que analisou, ele observou de imediato que se trata de uma arte popular. Ou seja, as medidas não são bem estabelecidas. É arte, mas é arte popular. Entendeu? Então, significando dizer que a preservação dos monumentos, históricos é fundamental para retraçar a história da arte, para compreender em que momento esse estilo surgiu. A destruição do patrimônio público da arquitetura é destruição da própria memória histórica e artística de uma cultura. Daí a importância para a contemporaneidade. Porque se não existissem as letras, e são as academias, são as universidades, são essas escolas que preservam as letras. Vocês não sabem o que vocês serão, mas vocês serão doutores, etc. E parte do que? Dessa preservação das letras, das artes. Então, voltando para a questão, a arquitetura ela é importante justamente porque preserva a memória e a história, e é a partir disso que a gente consegue criar coisas novas, inovar. Ninguém inova do nada. Eu queria que você explicasse para eles essa importância da arte, principalmente a arte de passagem franca, para que eles resgatem esse desejo para que continue, porque daqui uns dias, com o interesse de 10%, daqui a alguns dias, a nossa cidade ela estará sem
digamos, atração não de festividade somente, mas da arte, como bem o senhor colocou, a questão das vestimentas, a questão dos vaqueiros, a questão das abóbadas, das casas antigas e dos dois monumentos que a Lucinha Borges esculpiu, o busto da Velha Franca e a estátua de São Sebastião, que está lá na Praça São Sebastião. Isso passa pela observação tanto na cidade quanto pela busca, pesquisa mesmo sobre quem produziu obras de arte. Por exemplo, eu estou aqui para essa palestra, mas eu estou fazendo pesquisa também aqui, sabia? Eu estou fazendo pesquisa. Eu estou querendo entender, por exemplo, eu quero entrevistar pessoas antigas que produziam indumentárias de vaqueiro, por exemplo. Se vocês conhecem alguém, me digam. Eu quero entrevistar para saber como ele se produziu e de que forma esse gosto pela produção de artes surge em Passagem Franca. E isso é fazer a história e resgatar a memória de Passagem Franca. É a tarefa, então, da Academia da Passagem Franca. E eu agradeço e fique à vontade para retornar outras vezes. Eles são do terceiro ano, no próximo ano, quando puder. Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Antônio Paulino de Souza, que é passagense e volta às suas origens, agora de uma forma rebuscada. Agora é a arte pura aqui na nossa frente, não é isso? E Antônio Paulino, doutor Antônio Paulino, a gente tem a honra de dizer, fazemos parte da Academia Passagense de Letras. Eu, professor Leonício e ele. E aí, gente, valorize um tipo de aula desse. Porque uma aula dessa, vocês só terão lá na faculdade. Quando vocês chegarem lá. Porque nesse nível aqui, não tem qualquer ensino. Tá certo? Então, muito obrigada pela atenção. E eu gostaria que vocês pegassem as cadeirinhas que trouxe, tá certo? E obrigada. Muito obrigada.